Fala rapaziada, quem tá falando é o Gabriel do canal GLCast. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas antes de começar o vídeo, galera, eu queria pedir pra vocês deixarem um like, porque não só ajuda muito a nosso canal ser divulgado na plataforma, mas também é uma forma de mostrar que vocês gostaram do conteúdo, porque realmente foi muito difícil. Esse aqui é o vídeo mais difícil que a gente teve pra fazer, não só no quesito edição, como no quesito roteiro e pesquisa. Então, por favor, deixem um like, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês gostem. E óbvio, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo. E podem esperar que a parte 2 vai vir com tudo, ok? Então, bora lá. Então vamos lá, galera. Lembrando, para explicar mais ou menos, se você não entendeu pelo título do vídeo, aqui eu falarei sobre os melhores jogos, pelo menos na nossa opinião, ok? Alguns vão ser pelo que a gente ouve e pela fama que o jogo tem, e tipo, vocês vão entender ao longo do vídeo. E a maioria dos jogos são a nossa opinião, ok? Então, se você tem a sua opinião, faça a sua lista e deixe aqui nos comentários. Ou se você tem uma opinião diferente, por exemplo, e nesse tal console eu botaria outro jogo, também deixa aqui nos comentários. Então vamos lá. O primeiro jogo que eu vou falar aqui é o Atari, lá de 1970, 1980, mas ele começou a fazer realmente muito sucesso em 1980, que foi quando começaram a chegar os jogos. Inclusive, pro Atari eu separei 3 jogos, porque além deles serem marcantes não só nas indústrias inteiras dos videogames, eles eram realmente muito bons. O primeiro que eu vou falar aqui é o Pac-Man. Eu acho que não tem como você não conhecer o Pac-Man. Hoje em dia, se você for no Google e pesquisar Pac-Man, inclusive para fazer thumb e edição do vídeo, a gente foi pesquisar imagens do Pac-Man e a primeira coisa que aparece é jogar Pac-Man pelo browser. Então hoje você consegue jogar Pac-Man de qualquer lugar, tem para celular, tem para computador, sem nem ter que baixar, você joga pelo próprio navegador, tem para tudo que você quiser, tem o Pac-Man. Desde 1980 é um dos jogos facilmente mais famosos de todos os tempos. O segundo aqui que eu vou falar é o Enduro. Galera, se hoje você joga Forza Horizon, Gran Turismo, Need for Speed, todos os jogos de carro, uma grande parte de todos esses jogos serem tão bons hoje em dia e terem dado certos até hoje é por causa do Enduro. O Enduro foi um dos primeiros jogos de corrida e pra época era lindo, que você via o seu carro e você tinha, né, que se manter ali na rua e no caminho iam aparecendo vários carros e você ia tendo que desviar. Inclusive, tiveram vários jogos que se inspiraram no Enduro, assim, que você vê, que você olha e fala, nossa, mas isso aqui é um Enduro Remake. Então, basicamente, Enduro é um dos jogos de corrida mais importantes da história, se não for o jogo mais importante no meio da corrida. O terceiro jogo do Atari é o Pitfall. O Pitfall não é nada mais nada menos que o Uncharted em 2D. Ele era bem parecido na época, né? Porque como foram épocas próximas, vamos dizer assim, todos falavam que era um jogo do Indiana Jones. Basicamente é um jogo 2D, onde você é um aventureiro ali por uma selva, então vão aparecer vários inimigos como aranha, jacaré, né? Crocodilo, você tem que balançar pelo cipó, e é muito bacana. Eu arrisco dizer que se não fosse esse jogo, talvez Tomb Raider e Uncharted não existissem, porque para Naughty Dog e para Square Enix, que são as produtoras essas duas franquias que eu acabei de falar, fazerem seus jogos, é porque o Pitfall deu certo lá atrás. Então o Pitfall realmente é muito bom. Agora que a gente já foi pro Atari, que tinham 3 jogos, a gente vai ser um pouquinho mais rápido. Agora eu vou falar do NES, o Nintendinho. O primeiro Nintendo, aquele classicão. E não tem como falar da empresa mais antiga dos videogames, que no caso é a Nintendo, e não falar de uma das franquias mais antigas. E é claro que eu estou falando de Final Fantasy, galera. O primeiro Final Fantasy. O jogo foi muito revolucionário, porque por colocar uma história incrível, a história era muito boa, com várias opções, com elementos de RPG. Então vamos lá, galera. Desde 1980 já existe Final Fantasy. E até hoje estão lançando jogos dessa franquia. Inclusive em 2020 saiu Final Fantasy VII Remake. Em 2015 saiu Final Fantasy XV, errei. E Final Fantasy XIV, que é um jogo focado em online, ainda é muito ativo aí. Pelo mundo, tem muitos fãs, muitas pessoas jogam o jogo. Então Final Fantasy é facilmente uma das maiores franquias da história dos videogames e não tinha como um Final Fantasy não entrar nessa lista, pelo menos nessa primeira parte. Galera, bora então pro Game Boy. Eu sei que o Pokémon é maravilhoso. Quem nunca jogou ou quis jogar os Pokémons antigos, né, o Red and Blue,
É que realmente eu não conheço todos os Pokémons, mas todo mundo já quis jogar um Pokémon no Game Boy. Todo mundo. E Zelda? Zelda é magnífico. Zelda é facilmente uma das franquias com os jogos mais impecáveis da história. Mas como Zelda já tem um espaço aqui na lista, o Zelda vai aparecer em outros lugares, não vai ser só um. Não tem como falar do Game Boy e não falar do jogo mais vendido da história, o Tetris. Galera, Tetris é o jogo mais vendido da história, acima de Minecraft e GTA V. Então não teria como deixar ele fora dessa lista. Mas os outros jogos, tá? Não deixam de ser talvez melhores tecnicamente, mas o Zelda é tão grande, o Tetris é tão grande e tem uma história tão sólida no mundo dos videogames que eu não vou poder botar Pokémon e Zelda acima de Tetris no Game Boy. Mas são 3 jogos, 3 franquias magníficas. Vamos falar agora do Super Nintendo, o famoso SNES. E não tinha como ser outro, né? Na época que a gente teve os primeiros Ninja Gaiden, Chrono Trigger, Contra e os primeiros jogos da franquia Zelda, mas ninguém, isso mesmo que você ouviu, ninguém batia o maior personagem da história dos videogames. É lógico que eu tô falando do encanador bigodudo Mario. It's me, Mario! E o jogo em questão é o Super Mario World. Por que ele era tão incrível, né? Vamos lá. Por que Super Mario World foi tão incrível? Além de ser um jogo maravilhoso. Porque Mario já estava muito consolidado nos Nintendos da vida e como um jogo, como mascote da Nintendo. E foi bem fácil para os desenvolvedores. Foi apenas pegar os três Super Mario Bros. Que lançaram antes do World e aperfeiçoar, melhorar aqui, melhorar ali e vir com essa obra-prima dos videogames que é o Super Mario World. Muitas pessoas têm esse jogo como top da lista, o melhor jogo que já jogou na vida. E, cara, se você joga Mario World hoje em dia, ainda é muito divertido. Pode apostar que se você pegar agora e jogar Super Mario World, você ainda vai achar muito divertido. Vamos falar do Mega Drive, o único console da SEGA que vai aparecer aqui nessa primeira parte e também na segunda, porque a partir de um certo ponto a SEGA parou de fazer videogames e focou apenas em fazer jogos, no caso, os jogos do Sonic. Então, o Mega Drive não teve tantos jogos maravilhosos assim. Então eu não poderia deixar de colocar o rival do Mario e o grande mascote da SEGA, que era a dona do console, o Sonic the Hedgehog 2. Mas ó, galera, lembrando, Street of Rage e Street Fighter e outros jogos não ficam muito abaixo do ouriço azul não, viu? E como uma forma de homenagem pro Mega Drive, eu tenho aqui algumas informações que vocês talvez não conheciam. Vamos lá. Pro Mega Drive, tivemos 2 jogos envolvendo brasileiros, isso mesmo que vocês ouviram. Jogos brasileiros lá nos anos 90. Que é nada mais nada menos que um jogo da Turma da Mônica, que vocês estão vendo aí na tela, e um jogo de Fórmula 1, um jogo de corrida, com o Ayrton Senna sendo o personagem principal e até o personagem da capa. E aí, vocês sabiam dessa curiosidade? Então, bom, vamos então começar a revolução de verdade. Chegamos então no espetacular Nintendo 64, o revolucionário console dos jogos 3D. E sem muita enrolação, eu sei que tivemos Super Mario Super não, né? Não era mais Super, e sim Mario 64, que era impressionante para a sua época, por simplesmente pegar o Mario e jogar ele no mundo 3D. O Mario que já tinha diversos jogos em 2D, finalmente ele ganhou um jogo 3D e, galera, até hoje as pessoas jogam e tem speedrun e tem muitos fãs, porque Mario 64 é muito bom. E, lógico, eu não poderia falar do 007 GoldenEye, que também foi monstruoso para aquele momento. Mas não poderia ser outro além de Zelda Ocarina of Time. Eu disse que o Zelda teria posições aqui para frente. O jogo perfeito, galera. O game mais bem avaliado do Metacritic, que é o site que agrega todas as notas dos críticos, ou pelo menos as notas mais importantes pela internet. Com uma nota suprema de 99. Vocês têm noção como é difícil um jogo ser o primeiro jogo do Metacritic desde lá de 1998? Não tem, cara, não tem explicação. Ocarina of Time, o jogo do Zelda, é espetacular e facilmente para muitos o melhor jogo da história. Então chegamos no PlayStation 1, galera, e aí tá uma das posições que é minha opinião, ok? Vocês podem falar Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Silent Hill 1, Medal of Honor,
mas na minha opinião, o PlayStation 1 tem que ser Metal Gear Solid. Galera, nessa época, no PlayStation 1, todas as empresas queriam fazer jogos 3D, mas apenas algumas empresas pensavam em jogos 3D e com histórias muito boas. E no meio dessas empresas, a gente tinha a Konami. E lá dentro da Konami, a gente tinha um japonês chamado Hideo Kojima, que mal sabia ele, óbvio, depois de ter trabalhado em grandes jogos como foi o Metal Gear 1 e o Metal Gear 2, que eram jogos muito bons, mas né, que ainda não tinha revolucionado o mundo dos videogames, o Hideo Kojima teve uma ideia espetacular de pegar Metal Gear e transformar em Metal Gear Solid, que aí, daí pra frente, seria uma das franquias mais amadas do videogame, e é uma franquia que eu amo muito, eu tenho um carinho muito grande por Metal Gear 1, Metal Gear Solid 1, e eu acho que não tem muito o que falar, acho que muitas pessoas já conhecem o jogo tinha chefes espetaculares, como é o caso da Sniper Wolf, o Psycho Mantis, o Revolver Ocelot, o próprio Liquid Snake. Então não tem como não falar desse jogo, eu gosto muito. E lembrando, eu joguei o jogo recentemente, eu joguei faz menos de um mês, eu zerei o jogo faz menos de um mês. Então eu posso dar certeza que hoje em dia o jogo ainda tem mecânicas e como eu posso dizer, algumas características, incluindo a história, que são melhores que jogos atuais. Sim, galera, um jogo de 98 ainda é melhor do que muito jogo em 2021. É brincadeira ter que ouvir isso. Mas bom, além de uma história espetacular, ainda a gente tinha ainda um monte de mistérios, como era o caso do Psycho Mantis, um vilão onde ele mexia com poderes psíquicos. Então, para você poder acertar ele, para você poder dar dano nele na boss fight, você precisa tirar o controle do port 1 do PlayStation 1 e colocar no port 2, e a partir de agora você conseguiria dar dano nele. Isso pra época explodiu mentes. Pra mim, até hoje explodiu minha mente. É uma coisa que eu já sabia, mas pra frente no jogo tem outras coisas que explodem sua mente ainda hoje. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, porque a parte 2 vai vir com tudo. A gente vai falar do PlayStation 2 até o PlayStation 5, o Xbox Series X. Então, já vai deixando seu like, comentando, compartilhando o vídeo. Tamo junto, valeu e até mais.